Pessoal, hoje nós vamos fazer o processo inverso daquilo que nós fizemos na semana passada, que foram os produtos notáveis. Hoje nós vamos fazer faturação, transformar em faturas, transformar num produto. Então, a nossa ideia hoje é a seguinte: nós temos uma expressão de adição e subtração e nós vamos transformar essa adição e essa subtração em produto. Essa é a nossa ideia. Por isso o nome faturação. Faturar, transformar em faturas. O primeiro processo bastante usado e relativamente simples é um processo chamado de fator comum. Elemento comum, o elemento que se repete em todos os outros. Fator comum. Esse primeiro processo fator comum, a maneira que a gente vai faturar é conhecida como o processo da evidência. Eu vou colocar em evidência, tá bom? Então, funciona de uma maneira simples e eu fiz o seguinte aqui. Eu dividi em 4 possibilidades, embora isso não exista, é só para tentar facilitar vocês, inclusive dei nome, que também não existe. Por isso eu pus aspas. Aqui, ó. Tá? Então isso é só uma maneira de eu tentar ajudar vocês a decorar. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro processo, de processo de evidência. Eu estou chamando aqui entre nós de fator comum numérico. O que é um fator comum numérico? É quando existe um número que divide todos os termos da sua expressão. Ele é um divisor comum. Divide o primeiro termo, divide o segundo termo, divide o terceiro termo, divide o quarto termo nesse exemplo. Quem é o fator comum aqui? É o 2. O 2 divide o 2, o 2 divide o 6, divide o 14 e divide o 8. Então o 2 é o fator comum. Ele vai para a evidência. Evidenciar, separar do grupo, mostrar quem é. Processo da evidência. Esse é o meu fator comum, o 2, porque ele aparece em todos. E ele vai multiplicar, faturação, produto, o grupo restante. Quem é o grupo restante? É a divisão da expressão original pelo fator comum. Eu vou dividir cada um desses termos pelo fator comum. Então vamos lá. Vou fazer empates também, tá? Mais dividido por mais dá mais. 2 dividido por 2 dá 1. X. 1x, x. Tá? A gente não costuma pôr 1. Mas note, eu dividi. Depois vem menos dividido por mais, menos. 6 dividido por 2, 3y. Mais dividido por mais, dá mais. 14 dividido por 2, 7ab. Mais dividido por mais, dá mais. 8 dividido por 2 dá 4, 4z. Então, presta bem atenção no que a gente fez. Nós transformamos aquela adição numa multiplicação de 2 termos. Tá? 2 termos, ó. Então, o primeiro termo é aqui o fator comum. Esse é o fator comum. É o primeiro termo da nossa faturação. E depois aqui o segundo termo que nasceu da divisão da expressão original por esse fator comum. Então, fator comum numérico, simples. Um divisor comum de todos os coeficientes. Fácil de perceber. E por incrível que pareça, vocês acabam sempre esquecendo eles. Vocês não esquecem de fazer o fator comum das variáveis, literal, que é o próximo. Fator comum literal. Aspas, hein? Nome nosso. Não existe essa divisão, não. Eu estou fazendo isso para tentar te ajudar. O que é fator comum literal? Existe uma letra ou existe um grupo de letras, que são as variáveis, claro. Letra na matemática é variável. Em comum, a expressão tem letras em comum. Aqui existe uma coisa que é importante. Vocês, quando for fazer evidência, você vai usar sempre os menores expoentes de cada uma das variáveis. Então, vamos lá no exemplo. Nós temos 5x² y ao cubo menos 3x à quarta y à quinta mais 4x ao cubo y ao quadrado. Sempre comece pelo primeiro processo.
Existe um fator comum numérico? Não. Não existe um número que divide todo mundo, então fator comum numérico ele não tem. Existe fator comum literal? Sim. Existe uma letra que aparece em todos os termos da minha expressão. A letra X e a letra Y, nesse caso. Tá? Então, o meu fator comum são esses elementos comuns, fator comum. Então, no nosso caso aqui, o fator comum vai ser o X e o Y, porque eles se repetem. Mas, puxa vida, tem hora que o x está ao quadrado, tem hora que é x à quarta, tem hora que é x ao cubo. Qual o x que eu uso? Você sempre vai usar aquele de menor expoente. O menor expoente aqui, no caso, é x elevado ao quadrado. X ao cubo, x à quarta, x ao quadrado. Então é o x ao quadrado. Qual é o expoente do y? É o menor. Y ao cubo, a quinta e ao quadrado também é ao quadrado. Esse é o fator comum. O elemento que foi para a evidência. Eu evidenciei aquilo que se repete. Quem é o próximo termo? O próximo termo é simples. Multiplicação, fatorar significa multiplicar. Divida a expressão original por esse. Lembrando que aqui a gente não põe, mas é o 1 que está aqui. 1x², y². Então vamos lá. Mais dividido por mais dá mais. 5 dividido por 1 dá 5. x² dividido por x². Então vou aqui, ó. Eu estou fazendo essa conta. X ao quadrado dividido por x ao quadrado. A expressão original pela evidência. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Eu vou colocar e depois vou apagar, só para vocês entenderem. Então, x² dividido por x² dá 1. Y ao cubo dividido por y ao quadrado. Vai ficar divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Vou pôr aqui 1. Tá, esse é o resultado da divisão. Pô, agora vamos fazer, né? É um produto. 5 vezes 1, 5. 5 vezes y, 5y. Então, esse primeiro elemento aqui é 5y. 5y. Vamos continuar. Menos dividido por mais dá menos. 3 dividido por 1 dá 3. x² dividido por x ao quadrado. Sempre vai ser divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Bom, depois, y à quinta dividido por y ao quadrado. Conserva a base, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Finalmente, mais dividido por mais dá mais. 4 dividido por 1 dá 4. X ao cubo dividido por x², x elevado a 1, que é x. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Só que quando eu multiplicar, 4 vezes 1 é 4, esse 1 acaba não sendo necessário na expressão. Tá? Mas eu coloquei ele lá. Aí, essa é a nossa fatoração. Uma fatoração agora, onde eu tenho apenas variáveis no fator comum. Sempre esse primeiro termo é o fator comum. Em seguida, eu tenho um fator comum completo. Nome nosso, aspas, não existe isso. O que é um fator comum completo? Quando acontecem os dois casos anteriores simultaneamente, juntos. Quando eu tenho um fator comum numérico e um fator comum literal. Quando os dois acontecem juntos, eu tenho um fator comum completo. Então, como que vai ficar aqui? Vamos para a parte numérica. Existe um número que divide todos os elementos. Que número é esse? O 7. 14 é possível dividir por 7, 35 é por 7, 21 é por 7. Meu fator comum é o 7. Existem letras que se repetem. X, X. Y, com o menor expoente. Então vamos lá no X. Expoente 3, expoente 4, expoente 5, o menor é 3. Vamos lá no Y.
Expoente 2, expoente 3, expoente 4, o menor é o 2. Esse é o meu fator comum. Quem é o segundo termo? Agora é só dividir. Tá, vamos lá. Mais dividido por mais dá mais. 14 dividido por 7 dá 2. X ao cubo dividido por x ao cubo, todo número dividido por ele mesmo dá 1. 2 vezes 1 é 2. Já fiz a conta. 2. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1 também. 2 vezes 1, 2. Note, acabou ficando só o 2. Porque a divisão acabou dando 1 e 1, e 2 vezes 1 vezes 1 é 2. Tranquilo. Mais dividido por mais dá mais. 35 dividido por 7 dá 5. X à quarta dividido por x ao cubo é x. Conserva a base, subtrai os expoentes. Y ao cubo dividido por y ao quadrado é y. Menos dividido por mais dá menos. 21 dividido por 7 dá 3. X à quinta por x ao cubo, x ao quadrado. Y à quarta dividido por y ao quadrado, y ao quadrado. Está aí a nossa fatoração. Ok? Percebam sempre, que o fator comum é o elemento principal, porque depois é uma mera divisão simples de fazer. Então o que você tem que ficar atento é em determinar, primeiro, se existe um fator comum. Nem sempre existirá. Mas se existir, quem ele é? É um número? É letra ou é número e letra? Completo. Ok? E vocês vão perceber também que esses 3 primeiros casos que nós estamos aqui criando para nós, para facilitar o nosso estudo, o fator comum é geral. O 2 servia em todos os termos da expressão. O x quadrado e y ao quadrado em todos os termos. O 7x ao cubo y ao quadrado em todos os termos. Existe um último caso, que é fator comum por agrupamento. E notem que aqui eu não pus aspas. Ele é conhecido assim mesmo. Esse é o nome efetivo que ele recebe. Fator comum por agrupamento. Não existe um fator comum geral. O A não está em todos os termos. O X não está em todos os termos. O B não está em todos os termos. O Y não está em todos os termos. Não existe um fator comum geral para todo mundo. Então eu vou ter que fazer isso através de grupos. Por isso o nome é agrupamento. Eu vou criar grupos que tenham um fator comum. Não importa a sua opção, viu? O resultado final é o mesmo. Eu vou agrupar da seguinte forma. A com A. A com A. Então vai ficar AX menos AY. Primeiro grupo. Depois eu vou juntar B com B. Então, menos BX mais BY. Olha lá, fiz 2 grupos. O grupo do A e o grupo do B. E aqui vai ter uma informação importante que vai valer nesse caso e nos anteriores também. Que eu quero que vocês prestem bem atenção. Além do agrupamento, tem um detalhe técnico aqui importante. Então, vou me preocupar com o primeiro grupo, o grupo do A. O que eles têm em comum? O A. Então, vou pôr o A em evidência. A. Coloquei o A. Agora eu divido a expressão original. A dividido por A dá 1. X. Menos com mais dá menos. A dividido por A dá 1. Vezes Y, Y. Agora eu vou lá para o segundo grupo. O grupo do B. Vou fazer de uma forma e vou apagar. Então, se você estiver copiando, espera um pouquinho, deixa eu terminar. É normal a gente colocar sempre, esqueça essa primeira parte, nós já fizemos, colocar a parte positiva em evidência. Eu vou colocar o B, mais B em evidência. É bastante comum a gente pensar no positivo primeiro, né? E aí eu divido, mais com menos dá menos X. Mais com mais dá mais Y. E eu vou perceber que agora não consigo continuar. Porque os elementos que ficaram nos parênteses, embora sejam iguais, x e x, y e y, eles têm sinais trocados. Isso impede que eu continue
a tentar fatorar. Não dá para continuar fatorando. Então, qual é a dica importante a respeito do processo de fatoração? O sinal da evidência, elemento é evidência, elemento em evidência. O sinal da evidência é seu. Você que está fatorando, escolhe o sinal que você quer. Se você colocar o sinal positivo e não ficou bom, não permite que você continue, não há problema. Vou apagar e vou pôr o sinal de negativo. Então eu vou pôr um menos B em evidência. Menos B. Aí vai ficar menos dividido por menos mais x. Mais dividido por menos, menos y. E olha que legal que isso ficou. Olha bem que interessante. Agora o elemento do parênteses é igualzinho. Ó. Então, eu continuo tendo um processo de evidência aqui. Ó. Esse primeiro elemento aqui tem esse elemento, x menos y. Esse segundo termo aqui também tem o mesmo elemento, x menos y. Os dois têm x menos y. Os dois. Então significa que esse x menos y pode ir para a evidência. Tudo que é comum vai para a evidência. Então eu vou colocar x menos y em evidência. E agora eu divido a expressão original por ele. Esse primeiro termo dividido por x menos y sobra o a. Menos com mais dá menos. Esse segundo termo aqui dividido por x menos y dá b. E agora você terminou a sua fatoração. Então veja bem, o fator comum por agrupamento normalmente tem duas etapas. Duas etapas. Você faz a primeira etapa, aparece um novo fator comum, você faz a segunda etapa. Segunda etapa. Tá ok? Essa é a ideia básica dessa primeira fase do nosso processo de fatoração, que é o fator comum. O que eu não quero que vocês se enganem. A quantidade de elementos que fica dentro de parênteses é igual à quantidade original que tinha de elementos. Tinha 3 elementos no parênteses. Se der mais ou se der menos, você errou alguma coisa. Volta lá para corrigir. O primeiro processo que nós vimos, então, processo da evidência, o fator comum colocado em evidência. Dividimos em 4 possibilidades, divisão feita por nós, tá? Insisto que aqueles nomes são nomes fictícios, só para facilitar. Então nós tínhamos uma evidência numérica, uma evidência literal, uma evidência completa e a evidência por agrupamento. Esse foi o primeiro grupo de fatoração. Importante, eu achei simples, eu acredito que vocês também achem simples colocar os elementos em evidência, e é bastante usado. Então o legal é que ele é simples e muito usado na matemática. Então é bem tranquilo. Nós temos alguns outros métodos. Então o segundo método se chama diferença de 2 quadrados. Uma coisa que eu acho legal na matemática é o nome, a nomenclatura que a gente usa. É exatamente o que está acontecendo. Olha, diferença, uma subtração de 2 elementos elevado ao quadrado. Quadrado, quadrado. Diferença de 2 quadrados. Toda vez que você quer fatorar diferença de 2 quadrados, isso vai se transformar no produto da soma pela diferença. Primeiro termo A, segundo termo B, faz uma soma. Primeiro termo A, segundo termo B, faz uma diferença. Produto da soma pela diferença. É simples. Também simples. Onde está o segredo dessa fatoração? Descobrir exatamente quem é que está sendo elevado ao quadrado. Quem é o primeiro termo que está elevado ao quadrado, quem é o segundo termo que está elevado ao quadrado. Isso nem sempre vem pronto, como está aqui nesse primeiro exemplo. Não vem pronto, é você que vai ter que enxergar. Tá ok? Então, vamos lá dar um exemplo disso. Está aqui a nossa expressão. É uma diferença, opa, o começo está indo certo. 2 termos, até aqui está tudo bem, só que esse aqui está elevado à quarta. Então dá a falsa impressão que não tem nada a ver com isso, porque está elevado à quarta. Mas se você trabalhar, você vai perceber que você vai chegar nisso.
16 eu posso escrever 16x à quarta. Eu posso escrever como sendo 4x ao quadrado. Eu não mudei a minha expressão. 4 elevado ao quadrado, 16. X ao quadrado elevado ao quadrado, x à quarta. É a mesma expressão, é o mesmo monômio. Tá? Menos. O 9y ao quadrado, eu posso escrever como sendo 3y ao quadrado. Também não mudei nada. 3 ao quadrado é 9, y ao quadrado é y ao quadrado. E agora sim, agora eu consigo perceber quem são os dois elementos que estão elevados ao quadrado. Primeiro elemento elevado ao quadrado, segundo elemento elevado ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. Esse é o seu papel na hora da fatoração. Porque a fatoração é simples. O seu papel é determinar quem são os dois quadrados, corretamente. Agora que você já determinou, você já sabe o que fazer. É simples. Como é que eu fatoro? Primeiro termo, segundo termo. Eu pego o primeiro termo e o segundo termo e faço uma soma. 4x ao quadrado mais 3y. Pego o primeiro termo, o segundo termo e faço uma soma. Vezes, agora eu pego o primeiro termo e o segundo termo e faço uma diferença. 4x ao quadrado menos 3y. Terminou. Ou seja, a hora que você determina quem são os dois quadrados, aí fica fácil a fatoração. É só fazer o produto da soma pela diferença. Ok? Esse é o nosso segundo processo de fatoração, também bastante usado. Nosso terceiro caso de fatoração, ele é conhecido como trinômio quadrado perfeito. Trinômio, 3 termos. 1, 2, 3. 3 termos. 1, 2, 3. 3 termos. Trinômio. Quadrado, por quê? Porque tem elemento que está elevado ao quadrado. Então ele é um trinômio quadrado. Até aqui nós estamos no caminho certo. Será que ele é perfeito? O problema nosso está nessa palavrinha aqui. Será que ele é um trinômio quadrado perfeito? Eu tenho trinômios perfeitos e trinômios que não são perfeitos. São chamados trinômios do segundo grau. Será que ele é perfeito? O primeiro passo dessa fatoração é determinar isso. Fazer o teste para verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito. É o primeiro teste que eu tenho que fazer. Saber se ele é um trinômio quadrado perfeito. Depois é que eu vou fatorar. E como é que é esse teste? Então vamos lá. Esse teste é da seguinte forma. Você organiza a sua expressão. O que é organizar a expressão? As variáveis vêm na ordem decrescente. Ó. X elevado ao quadrado, x elevado a 1, termo independente. X elevado a 0. Mas vamos chamar de termo independente, que é o mais comum. X ao quadrado, x1, termo independente. Primeiro organiza, sempre, senão vai dar errado. Tá? E em algumas expressões isso vem tudo misturado. Então você vai ter que primeiro organizar. Organizou? Legal, está organizado, então vamos começar o teste. Nós vamos fazer o teste. Qual que é o teste? Você tira a raiz quadrada do primeiro termo, você tira a raiz quadrada do último termo. Por isso que tem que organizar. Se vier tudo bagunçado, você vai fazer a raiz quadrada do elemento errado. Então, o primeiro passo é organizar. Tirar a raiz quadrada do primeiro termo, tirar a raiz quadrada do segundo termo. Então, vamos tirar. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. A raiz quadrada de 16 é 4. Primeira etapa do teste é essa, você tirar as raízes. Segunda etapa do teste, ainda estou no teste. Você pegar essas duas raízes e multiplicar uma pela outra. X vezes 4. Vai pegar a primeira raiz que você encontrou, vai multiplicar pela outra raiz que você encontrou. Além de fazer isso, você sempre vai multiplicar por 2. Sempre por 2. Já explico por quê. Por que por 2? Sempre por 2. Então, primeira raiz, segunda raiz, uma vezes a outra, fixo.
vezes 2. Faça essa conta aqui. 4 vezes 2, 8, 8x. Aí você vai pegar esse resultado que você encontrou e vai comparar com o termo central. Você vai olhar para esse termo e olhar lá para o termo central. Sem o sinal. Esquece o sinal. O sinal não é importante. Só a parte modular, o valor modular dele, o valor absoluto dele. Deu 8 é igual. Toda vez que isso aqui for igual a isso, então o seu trinômio é chamado de trinômio quadrado perfeito. Esse é o teste. Como isso aqui ficou igual, então você tem um trinômio quadrado perfeito. Ele é um trinômio quadrado perfeito. Essa primeira etapa aqui é o teste. Você só fez o teste até agora, para saber se ele era um trinômio quadrado perfeito ou não. Ele é um trinômio quadrado perfeito. Opa, legal, então agora eu vou fatorar. Agora vem a fatoração. Como é a fatoração? Você vai pegar a parte inicial do teste. A parte inicial do teste foram as duas raízes. As duas raízes, ó. Essa foi a parte inicial. Tira a raiz de um, tira a raiz do outro. Você vai usar essa parte inicial. Como que isso funciona? Você vai pegar a primeira raiz, você vai pegar a segunda raiz e usar o sinal do termo central. Agora o sinal é que você vai usar. Usar o sinal do termo central. E vai elevar ao quadrado. Pronto, fatorou. Não, professor, não era transformar em produto? É, isso é um produto. Isso é x mais 4 que multiplica x mais 4. Olha lá, você transformou num produto. Isso é um produto. Tá ok? Essa é a expressão fatorada. Você fatorou a sua expressão. X mais 4, x mais 4. Vou mostrar para você por que eu multiplico por 2 aqui. Lembra lá dos produtos notáveis? Nossa aula anterior, produtos notáveis. Quadrado da soma. Eu tenho que fazer quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Por isso que é 2. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, quadrado do segundo. Por isso que é sempre 2 aqui. A história lá do 2 vezes o primeiro pelo segundo. Tudo bem? Vamos para o segundo lá. O segundo eu vou ser um pouco mais rápido, porque a gente já sabe fazer, né? Então, esse primeiro elemento aqui, vou tirar a raiz quadrada. Note que ele já está organizado. Vou tirar a raiz quadrada do terceiro elemento. Só tira a raiz quadrada depois de organizado. O nosso já está organizado. Então vai lá, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá aí, as duas raízes estão prontas. Qual é a segunda parte? Você vai multiplicar uma raiz pela outra, 2x vezes 3. Uma raiz vezes a outra. E sempre vai multiplicar por 2. Sempre por 2. Já expliquei por que por 2. Então, vamos fazer essa conta. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. X. 12x. Está aqui. Pego esse resultado e comparo com o termo central. Por favor, não leve em consideração o sinal. Deu 12x, 12x. Pô, ficou igual. Considerando apenas o valor modular, eles têm o mesmo valor. 12, 12, x. Então, esse elemento aqui, é um trinômio quadrado perfeito. Ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, já sei fatorar. Se ele é um trinômio quadrado perfeito, a fatoração dele é muito simples. Pego a primeira raiz, pego a segunda raiz e o sinal do termo central, que agora é menos, e elevo ao quadrado. Pronto, você fatorou. É bastante tranquilo. Os processos de fatoração do trinômio quadrado perfeito, na verdade, o que dá um pouco de trabalho é a questão do teste. Mas depois que você fez o teste, a fatoração é simples, desde que ele seja um trinômio quadrado perfeito. Lembrando que eu tenho uma possibilidade dele não ser, ou seja, esses elementos não vão ser iguais. Então ele não é um trinômio quadrado perfeito.
Ele vai ser chamado de trinômio de segundo grau. Mas aí eu deixo isso para uma próxima etapa nossa e a gente vai discutir alguns casos especiais em relação a esse cara aqui, tá bom? Até a próxima aula.